bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, diz assim: instruções para uma vida santa, né? Para aquele que quer andar em santidade, em novidade de vida, em obediência. Então vamos ver o que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu para o povo de Colosso e a palavra que ela serve para nós hoje, nos dias atuais, né? Porque a palavra de Deus ela se renova a cada vez que a gente lê, cada vez que ela é pregada, nós ouvimos sempre com uma nova direção. Então aqui Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, frutos do Espírito. Fruto do Espírito, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é um vínculo da perfeição. Caridade é amor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui é a instrução para uma vida santa, em obediência. Então, aqui ele disse: se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, não as coisas terrenas, né? Mas pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, a palavra também diz, né, naquilo que é bom, naquilo que tem algum louvor, naquilo que é, e nisto pensai. Então a nossa mente, ela não pode estar poluída com coisas ruins. Aqui quando Paulo fala da maledicência, ele está falando do quê? Comentários, fofocas, né? Ele está falando ali de pessoas que fazem comentários sobre a vida das outras. E isso é um pecado que atinge muitas pessoas, infelizmente, até hoje, até dentro da igreja. Tem pessoa que diz assim, ó, eu vou te contar, vamos orar lá sobre a vida da fulana, mas assim, ó, não tem, né? A pessoa não tem que fazer o pedido de oração
com a intenção de fazer uma fofoca atrás. Ela está pecando quando ela faz isso. E Paulo, ele diz aqui que em outro tempo, né, nós andávamos assim. Nós vivíamos, né, como ele disse aqui, na fornicação, na impureza, na afeição desordenada, na vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nelas. Então, lá atrás, antes de conhecer Jesus, nós andávamos assim, no pecado, na fornicação, né? Com relacionamentos íntimos sem ser casado. Às vezes a pessoa com mais, né, de uma pessoa, fazendo laços de alma, né? Por isso que hoje a gente vê assim, ó, muitas pessoas ainda perturbadas por causa disso. Por quê? Cada relacionamento íntimo que a pessoa tem com alguém é um laço de alma que ela tem. E os demônios que estão na vida daquela pessoa passam para ela. Imagina se ela se relacionou com mais de 100 pessoas. Olha quantos demônios ela vai acarretando, ela vai levando junto consigo. Então isso é muito sério. E quando a pessoa, ela nasceu de novo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, ela precisa orar e desfazer esses laços de sangue, esses laços de alma que ela teve com outras pessoas, né? Um dia eu li um livro, né, que falava sobre, agora me fugiu o nome, não lembro se era O Porquê do Ímen, lembrei. O Porquê do Ímen. É um livro muito bom. Quem puder, compre, ele não é caro, né? Ele tem para vender, às vezes, nas igrejas, tem na Amazon, enfim, tem vários lugares. Ele não é, se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, ele estava R$19,90. Ali ele fala tudo sobre a pureza, sobre a santidade, casamento, né? Porque a escritora do livro, ela havia sido abusada enquanto ela estava na faculdade. Eu só vou fazer um resumo aqui. E ela, quando ela se casou, ela não conseguia ser realizada no seu casamento, na vida íntima, na intimidade. Aí, conforme ela foi buscando a Deus, ela se converteu e Deus mostrou para ela que ela deveria desfazer aquele laço de sangue, de alma que ela tinha com aquele homem que havia abusado dela por muito tempo na faculdade, não foi só uma vez não. Então, quando ela recebeu essa revelação do Espírito Santo, ela escreveu esse livro, O Porquê do Ímen. E ele trata de muitos assuntos, é muito bom para os jovens, para aqueles que querem se casar, para os que já são casados, para aqueles que têm filhos, para dar instruções. Se você puder adquirir, adquire esse livro, né? Ele é muito bom, é uma bênção. Então, ali, ela fala no final, ela ensina, tem um modelo de uma oração, né? De como orar. Mas o conteúdo desse livro é muito rico. Vale a pena o investimento. Para que nós venhamos ter conhecimento de muitas coisas. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Sofre e perece. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, ela sofre. E ela começa a perecer. Então nós precisamos nos libertar de muitas coisas. E Paulo disse aqui, mas agora despojai-vos. Se desprende, tira tudo isso. Também de tudo. Não é só algumas coisas. Nós precisamos nos desprender de tudo, nos limpar de tudo, despojar, largar, fica lá. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes são palavras de maldição. Quando a pessoa fala palavrão, quando a pessoa fala mal do outro, ela diz, né, algo ali, essa pessoa aí não é um Zé Ninguém. Ela está falando palavras torpes, palavras sujas, que não deveriam sair da nossa boca. E a palavra, ela fala o quê? A boca fala do que o coração está cheio. É muito sério. E as palavras têm poder, quando nós falamos, elas são geradas. Então, quantas pessoas
cresceram ouvindo, você não é nada, você não vai ser ninguém, tu é um lixo, tu é um burro, tu é isso. É assim. Você não presta para nada. Palavras torpes, né? Palavras depreciativas, que as pessoas cresceram ouvindo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então imagina a pessoa que se criou ouvindo tudo isso. Ela gerou na sua vida uma crença limitante, aonde ela acredita que ela não pode isso, que ela é impossibilitada daquilo, que faculdade é só para rico, que o pobre não sei o quê, que você vai ser assim. Ela coloca um limite e ela não permite muitas vezes que Deus venha trabalhar na vida dela. Então, quando ela tem o conhecimento da palavra, ela tem que orar e anular todas essas maldições da sua vida. Palavras torpes que foram lançadas, palavras depreciativas, e declarar: Senhor, eu sou teu filho amado, tua filha amada. Eu não vivo mais aquela vida. Aquelas palavras que lançaram sobre a minha vida, Senhor, eu anulo agora em nome de Jesus, porque eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou herdeiro do Senhor e co-herdeiro com Cristo. Sacerdócio real, nação santa, povo eleito, escolhido do Senhor. Pai, é isso que eu sou. Então comece a declarar isso. Comece a mudar a tua história, essa atmosfera. Você tem que lançar palavras de bênção sobre a tua vida. É você que tem que declarar. Por isso que ele disse: olhe para as coisas do alto, onde Cristo está. Eu não tenho que olhar para as coisas daqui, que muitas vezes nos limitam. Você já viu como as pessoas rotulam as coisas? Todo mundo, quem não gosta de ir num lugar bonito, aconchegante, organizado, né? Tem aquela recepção, tem aquele cafezinho. Aí a pessoa olha lá de fora e diz: meu Deus, aqui é só para rico. E ela não vai lá. Por quê? Porque ela rotula aquele lugar se achando indigna de entrar lá. Mas é muito pelo contrário. As pessoas querem fazer ambientes bonitos para ter os seus clientes, ambientes aconchegantes, né? Imagina quando a gente vai fazer a unha ali, né? A gente chega lá, tem café, né? Tem uma balinha, tem aquela mesinha bonita ali, né? Às vezes tem docinho. As pessoas até um bolo mandam fazer ali para esperar as clientes, recebem com todo carinho, né? Então você tem que se achar merecedor disso, porque nós procuramos, né? Nós que trabalhamos com pessoas, dar o nosso melhor, nosso atendimento, a nossa atenção, né? Preparar, dar um mimo para a pessoa. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento. A palavra fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, a mente renovada, porque quando a mente é renovada, as atitudes são renovadas. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos viver como velha criatura, pensando como nós pensávamos lá atrás. Por isso que Paulo disse: olhe para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Um dia vocês viveram assim, hoje vocês não vivem mais. Se desprender da ira, da cólera. Sabe aquela pessoa que era irada, colérica? Ela precisa se livrar disso, se despojar. Por isso que a palavra fala: fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Isso nós precisamos buscar. Ter domínio próprio das nossas emoções, o controle da nossa língua. Sabermos nos controlar, ter controle, porque nós não podemos agir de forma insensata como Saul agiu. Não podemos falar tudo que vem à nossa boca. Nós precisamos parar e refletir. Então nós não podemos mais andar como nós andávamos antes. Paulo está dizendo aqui: vocês nasceram de novo com Cristo. Então aquilo que vocês faziam lá atrás, hoje vocês não fazem mais. Vocês têm que se desprender de tudo, não é de algumas coisas. Aqui Paulo, ele disse: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não é mentir para o outro, fazer fofoca, maledicência, falar mal, comentários maldosos, né? Maledicência, fofoca, isso é coisa que tem que ser extinta da nossa vida, do meio da igreja, da nossa casa. A gente precisa pegar o fofoqueiro, né? Quando ele vem fazer fofoca, você tem que cortar. Olha, não me leve a mal. Mas cada um vai prestar conta da sua vida e de si, das suas atitudes, o que está fazendo de errado. Eu não sou juiz de ninguém. Essa pessoa vai prestar conta da vida dela, eu cuido da minha, porque da minha eu vou prestar conta. E ela vai prestar da dela. Nós temos que orar por essa pessoa. Pronto. Aí você achata o fofoqueiro. Porque nós não podemos seguir adiante. Eu lembro que onde eu trabalhava, eu nem conhecia a palavra. Eu me lembro que às vezes as mulheres casadas, né, elas queriam fazer aqueles comentários maldosos ali, que as meninas iam no baile, ai, fulana namorou com cicla, fulana lá ficou com não sei quem, eu fiquei sabendo. Aí elas iam contar, eu digo, olha, eu não sei. A vida é dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser andar com 2, 3, 4, 5, 10, não é problema meu. A vida é dela. Eu respondi assim, eu cortava. Né? Porque a gente nunca gostou de fofoca, de comentários maldosos, né? E a palavra de Deus, olha que a gente nem tinha conhecimento da palavra, mas eu nunca gostei disso. Então nós precisamos cortar isso. Nós não podemos permitir que isso se instale no nosso meio, porque a palavra diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando a pessoa se deixa contaminar, desce, ela fala. Se ela deixar aquela fofoca, aquele mau comentário, ali na mente dela, ela começa a refletir, pensar naquilo, quando vê, ela diz, pois é, ciclana me falou tal coisa. Aí ela começou a falar, tá. Então, ore. Se chegou ao teu ouvido algum comentário maldoso, ore por aquela pessoa. Diga, eu vou orar por essa pessoa. Ela está passando por isso, então eu vou orar por ela. Ali você achata o fofoqueiro. Então, comece a orar. Comece a orar. Comece a interceder. Né? Não é fofoca, maledicência é uma coisa. Agora a pessoa vir conversar com você, a pessoa fazer um desabafo de algo que ela está enfrentando, para que você venha ajudar ela em oração. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema na sua casa, dentro do seu trabalho, no seu casamento, né? E ela desabafa para que você venha ajudar ela. O que diz aqui? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, Paulo disse, suportando, suporte, é suportando em oração, é estendendo a mão para aquele que precisa, não é falar mal. A minha mãe usa um termo, para colocar no buraco tem 10, mas para tirar tem 1, e é verdade. Né? Para difamar, para falar mal, tem um monte. Mas para estender a mão e ajudar aquela pessoa, aparece 1. Às vezes até um pouquinho mais, dá para aumentar. Às vezes de 100, aparece 1. Então, nós precisamos andar dessa forma. Mudar o nosso comportamento. Nos livrar de todas essas coisas. Nós não podemos mais carregar bagagem do velho homem. Não podemos. Né? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ai, tem horas que me dá vontade de que por 5 minutinhos esquecer que eu sou de Jesus e ó, tem horas que dá, mas a gente não pode esquecer que a gente é de Jesus e que aquelas coisas velhas já passaram. Se antes eu era assim, a pessoa falava uma, ela ouvia 2, era assim, eu não levava desaforo para casa. Mas depois que eu conheci Jesus, eu não respondo sem pensar. Tem horas que a pessoa me responde, eu fico quieta,
analiso, oro e digo: Senhor, move o coração dela. Mostra aonde ela está errando. E Deus vai lá e trabalha. E vai chegar um momento que você vai poder conversar. Você vai poder dizer: olha, aquele dia que você falou tal coisa, eu não gostei. Porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Aquela pessoa vai ficar constrangida. Mas você não revidou. Porque as palavras, elas ferem. E as nossas palavras, a palavra diz que ela tem que ser como mel, doce como favos de mel. Então nós precisamos ter doçura para falar, sabedoria para falar, entendimento. Porque as palavras ferem. Então nós precisamos cuidar como nós colocamos as palavras, a forma como nós conversamos com as pessoas. Então nós precisamos ter sabedoria, ter entendimento, ter direção. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa vida, na nossa casa. Ontem nós estivemos aqui no setor de oncologia, fazendo visita ali para o pessoal, para as pessoas que estavam enfermas, oramos, né? Pegamos os nomes para colocar no caderno de oração. E tinha um senhor lá, e nós entregamos uns livros, uns CDs, né? E tinha um senhor sentadinho, e eu disse: senhor, quer um livro? Ele disse: não. Ele disse: eu posso pegar o nome do senhor para colocar no caderno de oração? Ele disse: não. Daí eu me abaixei, me agachei, olhei para ele, e eu disse: o senhor não permite que a gente fique orando pelo senhor? Quanto é que custa isso? Eu disse: não custa nada. Jesus disse que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Eu vi que ele ficou, mas não me deu o nome dele. Mas eu fiquei orando por ele, para que Deus movesse o coração daquele homem. De repente, em algum momento, né, algo aconteceu, ele viu algum mau testemunho e ficou com aquilo ali, de que tudo era cobrado. Mas quando ele viu lá todas as pessoas ganhando livro, ganhando CD, ele ficou olhando, dando os nomes para nós, preenchemos ali, né, fazendo pedido de oração, para que a gente levasse na igreja para colocar no manto. Ele ficou olhando, mas ele não me deu o nome, mas ele ficou olhando. Porque ali, Deus já usou aquela situação para mostrar para ele de que nós somos diferentes. Se ele teve alguma experiência frustrante, como eu disse, um mau testemunho de algum lugar, de alguém, aquilo ali foi quebrado, em nome de Jesus. Então, né, e eu vi que ele encheu os olhos d'água, mas ele ficou ali, porque está passando por uma situação difícil. Nós precisamos orar, interceder por essas vidas. Então, que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha trabalhar na tua vida, trabalhar na vida dessas pessoas que ainda, né, nós temos ajustes, coisas para serem removidas da nossa vida. Então que você coloque diante de Deus: Senhor, eu faço isso. Eu não quero mais falar mal de ninguém. Senhor, limpa minha língua, limpa o meu coração, a minha mente. Eu não quero mais essas coisas, Pai. Eu não quero mais mirar. Eu não quero mais ser aquela pessoa colérica que explode do nada. Então, isso são coisas que nós devemos buscar e pedir para o Senhor: Pai, trabalha na minha vida, me molda. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais nem um resquício do velho homem na minha vida. Eu quero viver uma nova vida, Pai. Fazer o que te agrada, que a palavra fala, gente, né? Aonde ele fala ali das obras da carne, que diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós andávamos em desobediência. Aqui Paulo fala na fornicação, na impureza, na afeição desordenada, na vil concupiscência, né? Avareza, que é a idolatria. Nós andávamos assim. Então nós não somos ninguém para julgar os outros, não. A gente tem que orar para que eles mudem, para que eles se convertam verdadeiramente.
E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que eles sejam abençoados, que eles sejam edificados, que eles sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua presença, que eles venham se despojar da ira, da cólera, da maledicência, que eles venham remover, Pai, muitas coisas das suas vidas, que eles venham colocar diante do Senhor aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa de transformação, que o Senhor venha trabalhar em cada vida, em cada mente e em cada coração, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, transformação, mudança e novidade de vida realmente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.